Olá, bem-vindos mais a um programa com toda a vida pela frente. Hoje a nossa convidada é Natália Piovesan, nutricionista. Tudo bom, Natália? Tudo bem? Tudo bem, Carly, contigo? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. A Natália, ela presta consultoria para a cozinha, marmitaria. E eu queria falar contigo um pouco sobre o que é e como funciona o teu trabalho dentro da empresa, né, da marmitaria lá, a cozinha, que é da Silvana. Como é que tu desenvolve o teu trabalho? Como é que tu faz todas as orientações nutricionais para um público vasto, que a gente sabe, né, que não tem como estar definindo uma dieta única, mas é um público vasto. Como é que funciona isso no teu dia a dia? Exatamente. Então, de primeiro momento, a gente tem que observar qual que é a maior parte do nosso público, né? Se são adultos, se são idosos, se alguém vem com alguma restrição alimentar já dita, precisa de alguma alimentação específica, né? Mas a gente tem que trabalhar sempre orientando as cozinheiras, principalmente para que, como você mesmo falou, a gente tem uma variedade de clientes, né? Cada um com suas necessidades, limitações, mas a gente não tem como delimitar uma forma só de trabalho, né? Mas a gente tem que ter algo programado e organizado para que consiga abranger a maior parte dos clientes. Então, cuidados principalmente em relação ao sal, né? Não fazer uma comida tão salgada, fazer até com menos sal do que a gente gostaria, para que a pessoa consiga adicionar em casa, caso necessário. Até porque a gente sabe que vai ter um cliente, alguém com hipertensão que precisa desses cuidados também, né? O cuidado em relação às gorduras que são utilizadas, né? Comidas muito gordurosas, frituras em excesso, apesar de terem exceções com esses alimentos, a gente sabe que hoje o público gosta, não tem como não gostar. Com certeza. Mas também ter esse cuidado em relação à gordura utilizada, certo? Também para ter uma variedade de nutrientes, né? Não ter apenas, por exemplo, só carboidrato, arroz, feijão e massa, ter sempre um acompanhamento proteico, algum tipo de carne, né? Os vegetais também, que é um grupo alimentar imprescindível, e preparar de uma forma que também seja gostosa para o cliente, né? Afinal, a gente tem que gostar daquilo que come. Hoje a gente ganha os clientes pela forma de preparo, o carinho que a gente dá nas preparações, né? O tempero, a textura do alimento também é muito importante. Isso é algo que a gente também tem que se preocupar, porque vai ter pessoas com dificuldade de mastigação, outras que não, mas também a gente, né, tem que englobar isso nos nossos cuidados. A Natália, gente, ela é nutricionista. Ela trabalha com o público idoso, bem direcionado para a clínica, né? Nutricionista. E há pouco a Natália esteve em Erechim dando uma palestra sobre obesidade, né? Para variados públicos, mas mais para acadêmicos do curso de nutricionistas. Isso. Como é que foi? O que tem de novidade para este público? Como que é a atualidade hoje aqui que tu tem atendido no teu consultório do público idoso? A obesidade, as pessoas obesas é um público que tem aumentado de uma forma gigantesca nos últimos tempos, né? E isso não está direcionado somente a crianças, a adultos, né? Idosos também a gente vê, o público infantil também, e acho que isso muito vai do contexto em que a gente está inserido hoje, com a maior industrialização, um acesso muito mais fácil e rápido a alimentos totalmente industrializados, processados. Hoje a indústria, ela evoluiu bastante no quesito nutricional, mas ela também evoluiu no sentido contrário de de estar produzindo alimentos com menor teor nutricional, mais prejudiciais, com mais gorduras do tipo ruim, com excesso de açúcar, né? E a gente acaba vendo essas consequências na população, né? Aumento de obesidade, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para inúmeras outras doenças, inúmeras outras comorbidades, e como a gente já falou, tem atingido diversos públicos, né? Não tem uma limitação apenas. Então, em consultório, a maior parte do meu público, ela vem, não digo apenas obeso, mas acima do peso, certo? E que acaba buscando, principalmente por estética, mas a gente nunca pode esquecer que por trás de uma estética, a gente tem que se preocupar com saúde em primeiro lugar. E isso que tu falaste é importante, assim, nem sempre aquele corpo magro quer dizer saudável, né? Por que isso?
Exato, porque na verdade não ser obeso não é ausência de doença, né? A gente pode ter diversas alterações metabólicas em relação a hormônios, absorção de vitaminas também, né? Estilo de vida inadequado num contexto geral, ingestão de álcool, sedentarismo, tabagismo também. O próprio colesterol, né? Os colesteróis que não são bons para a saúde, são estar elevados, não independe da gordura, independe, aliás, do peso. Claro, claro que nesse público obeso que tem excesso de gordura corporal, isso se torna mais prejudicial e mais frequente, mas pessoas que estão com peso adequado também podem ter essas alterações até mais graves do que o público obeso. Então, a gente sempre tem que avaliar qual que é o contexto em que essa pessoa está inserida, como é que é o estilo de vida dela, né? Não só de alimentação, para definir qual o nível de gravidade disso. Isso é importante. Então, nem sempre o peso é sinal de estar saudável, né? Exato. Então, o peso acima ou um peso também normal pode indicar alguma doença que só pode ser diagnosticada com exames de sangue, né? No laboratório por trás para fazer coletar o sangue e fazer então a análise. Exatamente. Com a consulta também a gente consegue, mesmo que às vezes não tenha o exame, mas a gente consegue identificar um estilo de vida totalmente precário, a probabilidade dessa pessoa já estar com seu perfil lipídico alterado, né, a glicemia alterada também já é muito grande, entende? Então é bem complicado. A gente vem evoluindo muito no quesito de se cuidar mais, mas também as pessoas têm tido um estilo de vida mais precário, então a gente está em um atrito entre eles, né? A gente sempre espera que isso melhore, que a gente consiga envelhecer com mais saúde, se cuidando mais, né? Mas é uma caminhada difícil, a gente sempre está em conflito aí com as partes. E a procura ao teu consultório, tu vens notando um aumento da demanda, da procura por todas as pessoas, ou tu acha que tem um público, tu já conseguiu definir que tem um público que mais procura os serviços? Tem o público que está acima do peso. Hoje, eu posso dizer que 90% dos meus pacientes, eles buscam por emagrecimento, né? Então, o aumento de peso, ele vem crescendo cada vez mais e, em consequência, a busca pelos atendimentos que englobem esse objetivo também. Então, eu consegui delimitar mais por essa parte. O meu público, falando em gênero, é o público feminino. E a gente vê também que hoje a obesidade ela tem acometido mais mulheres que homens, apesar da diferença não ser tão grande, mas as mulheres têm tido mais tendência ao excesso de peso e também a busca pelo acompanhamento nutricional. A questão de prevenção ainda não é muito forte nessas questões de excesso de peso, né, de ganho de peso. Pelo que tu tem falado, o que a gente tem visto no cenário brasileiro, as pessoas buscam quando elas já estão com um peso acima do limite, né? E isso é uma realidade, infelizmente, ainda muito presente, devido às questões que tu falaste, né? O acesso dos alimentos hipercalóricos. Quais são as ações que tu pontuarias importantes para a gente trabalhar, né, com diversos públicos na questão de prevenir essa obesidade, às vezes até a obesidade mórbida nas pessoas de todas as idades e todos os gêneros? Acho que cabe a nós, profissionais da saúde, entrar de frente com tudo nisso, né? Trazer à tona quais que são as consequências que o excesso de peso ele pode trazer, esse consumo dos alimentos totalmente industrializados, processados pode trazer. Então, trazer à tona esses assuntos que são, com certeza, mais delicados, mas que a população precisa estar ciente, é muito importante. E começar a observar qual que é o contexto em que as pessoas estão inseridas, né? Eu sempre faço uma pergunta para os meus pacientes. Hoje, se você for lá na tua geladeira, na tua despensa, se você abrir, o que você vê hoje? Será que está de acordo com a vida que tu quer ter, né? Com o objetivo que tu quer ter? Então, começar a educar o público para reorganizar o ambiente que estão inseridos na maior parte do tempo. Sua casa, seu trabalho,
trabalho, certo? Porque isso com certeza vai fazer muita diferença, né? E as pessoas que estão, mais velhas, mas que acabam tendo essa noção maior de que tem que se cuidar, enfim, tem que ser passado de geração para geração. Antigamente a gente não tinha muito essa noção, né? Principalmente mais, digo para mim, os avós, né? Não tinham acesso a todo esse ensino, não tinha noção de que, tu pode tratar um diabetes com alimentação, né? Tu pode prevenir inúmeras doenças com alimentação. Então hoje, como a gente tem mais fácil acesso a essas informações, também é imprescindível que a gente vá passando de gerações para gerações, certo? E observar tudo isso que uma alimentação saudável ela pode trazer, porque as pessoas, eu vejo que, não digo que é um erro, mas elas buscam muito pela estética, né? Elas sempre trazem a estética na frente, mas a gente tem que ter saúde em primeiro lugar. A estética, sempre digo para os pacientes também, a estética é uma consequência do seu estilo de vida, certo? Então a gente frisar isso para o nosso público, para os pacientes, para os nossos familiares também é muito importante e com certeza vai ajudar a prevenir o excesso de peso e todas as outras comorbidades envolvidas. E tudo isso que tu falaste agora passa por uma mudança de hábito, porque como é difícil mudar hábitos, principalmente para aquela pessoa que está acostumada a comer coisas muito condimentadas, embrulhadas e prontas. É mais fácil o fato de abrir, do rasgar o papel, como se diz, né? Rasgar e não descascar é o mais fácil, mas não é o mais saudável. Claro. E mudar esses hábitos, eles não são também, não é uma tarefa fácil para ninguém, nem como profissional para a gente estar orientando e nem como paciente para estar aderindo isso. De que forma, assim, a família, de que forma a família e nós, nesse contato de profissional, como equipe multidisciplinar, a gente pode estar atuando em realmente fazer uma mudança de hábito? A gente tem que analisar no paciente, no nosso cliente, né? Qual que é o ponto mais difícil dele, onde que ele está errando mais, né? E sempre mostrando por trás toda a importância que a alimentação saudável tem, o que ela pode gerar para você, certo? Então, começar a mudar aquilo que é mais complicado para o paciente que está mais errado. Por exemplo, eu vejo que hoje as pessoas têm um hábito muito mais frequente de consumir delivery, né? Delivery mais... digo, em relação a frituras, os fast foods em si. Então, por que não incentivar o público a fazer comida caseira ou a fazer mais comidas caseiras, preparações, ou então buscar opções em delivery ou até estabelecimentos que façam uma comida mais saudável, mas que também seja prazerosa, certo? Então, acho que começar a ver onde está o maior erro e começar a estimular isso. E sempre deixando o paciente ciente. A gente só consegue mudar um hábito fora da zona de conforto. A mudança, ela só acontece fora da zona de conforto. Mas é difícil, sim, como a gente falou, mas pode ser muito mais fácil do que a gente pensa. Só que a gente sempre tem que tentar avaliar qual que é o contexto em que o paciente está inserido, qual que é a necessidade dele, como é que é a seletividade dele em relação aos alimentos, para que eu consiga orientar e passar um plano alimentar adequado para ele, dentro da realidade dele, dentro da sua rotina corrida, dentro das coisas que ele goste também, para que não seja um absurdo difícil. As pessoas, quando falam em dieta, as pessoas, nossa, tem que passar fome, tem que se restringir de tudo, mas a gente como nutricionista, a gente está aqui para ensinar o paciente a fazer melhores escolhas sem cortar os alimentos, claro. Sem precisar passar fome realmente, né? Sem precisar passar fome, mas claro, tendo uma melhor qualidade de vida, porque o paciente, quando ele consegue ver que ele melhorou sua autoestima, a sua disposição, o seu sono, o seu intestino, com alimentação, ele se sente melhor. Então, muitas vezes ele vai querer continuar isso, apesar de não ser tão fácil, mas a sensação de disposição, de melhor de qualidade de vida que ele tem quando se alimenta saudável, comparando a um estilo de vida precário, não tem como, né? Então, muitas vezes isso leva o paciente a seguir em frente com a alimentação adequada. Que bom! Então, no próximo intervalo, depois do intervalo, inclusive, a gente vai estar aqui comentando sobre qual o papel da família na hora de preparar os alimentos e que forma ela repercute isso na saúde das pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm algum problema de saúde já, né, de base, como hipertensão ou até uma glicose alterada. No próximo bloco.
agora com Natália Piovesan, nutricionista, ela que é responsável, né, pelos cardápios maravilhosos, vou dizer aqui, lá da Cozinha Marmitaria. A Cozinha Marmitaria fica, tu lembra do... Nós não lembramos agora do endereço, mas depois eu vou dar com detalhes. É ali do ladinho daquele hotel Altadomo, só sei isso, né? Tá. Que rua aquela ali, agora eu não lembro. Eu ainda não sei o nome de cor. Agora eu vou pegar o endereço direitinho. Mas me conta uma coisa, agora falando lá da marmitaria. Sim. Vocês dão a opção, eu acho muito interessante isso, na quinta da gente trocar a fritura do peixe por outro tipo de carne, né? Por que vocês optaram por isso? Qual é a ideia disso? E me conta um pouquinho mais sobre essas questões de substituir um alimento por outro e vocês estão oportunizando o cliente a fazer essa preferência por um ou por outro. Sim, com certeza. Isso foi pensado justamente pela qualidade do alimento, né? Porque a gente sabe que fritura é um alimento calórico, né? Pode trazer prejuízos para a saúde. Então, visando isso, a gente optou em trazer alguma substituição que tenha um valor nutricional parecido em relação à proteína, que aqui convém ao caso, mas que não seja preparada dessa forma. Então, deu super certo. As pessoas, claro, tem um grande público que prefere a fritura, que gosta, então a gente acaba abrindo exceções, mas que tem a opção de substituição da carne, que aí é preparada grelhada, em molho, enfim, de alguma outra forma que não envolva a fritura. E tem dado super certo também. Bastante pessoas já estão trocando a fritura, né, por essa preparação menos calórica e mais saudável, com certeza. E também a opção de grãos, né? O grão da troca do feijão pela lentilha, tem essa opção também, porque tem pessoas que não gostam, ou não toleram um ou outro, então tem essa opção. Com certeza. O importante é a gente ter a opção, né? Ou mesmo se gosta dos dois, poder estar fazendo um rodízio, escolher e fazer isso, aumentar a nossa opção de cardápio e também de nutrientes. Exato. A gente se preocupa bastante em ter sempre todos os nutrientes de um prato. Então, um carboidrato, uma proteína, os vegetais, que são super importantes. Então, sempre uma refeição completa, né? Sem deixar de lado algum nutriente. Que legal. Assim, uma coisa que eu vejo bastante importante, e aí eu gostaria de que tu, né, me falasse se realmente é isso ou eu estou com uma percepção contrária ao que eu vou te falar. Eu já observei bastante que a empresa que tem nutricionista e a empresa que não tem, os nutrientes também são bastante, né, organizados para a gente ter acesso a todos, mas não só isso. Vocês trabalham muito com a questão da sustentabilidade. Eu vejo que não é feito a mais nada muito repetitivo na questão de termos 2 opções de amidos, 3 opções de carboidratos para não ir fora, né? Sim. Essa questão de otimizar muito os alimentos é uma questão que vocês também trabalham lá. Vocês têm essa tendência na faculdade de já ter, né, essa noção e começar a passar adiante como uma nova também, novo hábitos de vida. Sim, com né, do dia a dia. Como é que funciona isso? É muito importante isso. A gente sabe que hoje o valor dos alimentos está cada vez maior e a gente tem que se preocupar também com esse desperdício, certo? Então, observar bastante qual que é o alimento que o público mais ingere, que mais gosta, para estar fazendo com um pouco mais de frequência também, né? Se for testar alguma receita nova e vendo como que os clientes, no caso, eles vão aceitar essa receita para que não seja feita novamente e não goste. Então, são feitos testes também de aceitabilidade das preparações e também ter essa noção de que tantos clientes a gente tem, normalmente tantos pegam na segunda, tantos pegam na terça-feira, para que a gente saiba limitar ali as quantidades mais exatas, mais certas, sem que haja tanto desperdício. E normalmente dá super certo. E também o que sobra também é feito doação em alguns casos, né? Na maior parte das vezes. Então a gente sempre se preocupa com esse lado também. Isso é importante que a Natália falou. E realmente a Silvana é uma pessoa assim, além de ser uma empreendedora e ter um coração maravilhoso, ela já
já fiz algumas campanhas com ela, né? Ainda mais agora nessa questão da pandemia, onde muitas pessoas tiveram muita falta de alimento, não perderam emprego e não conseguiam, né, ter o seu alimento, não comprar seu alimento, então ela doava feijão, carreteiro, risoto. E, então ela tem essa questão, esse cunho social que eu acho bastante importante. E quando ela fala em quando sobra, não é restos, né? São o alimento que é feito... Não teve saída no Não dia. teve saída, mas ele é novo, ele não é o alimento requentado, não é restos que vai causar algum tipo de problema a outras pessoas que vai ser doado. De forma alguma, até porque eu também, no dia que foi feita a doação, eu comi. Foi o almoço, foi o mesmo almoço que eu levei para casa. Então, realmente, é de extrema qualidade. Comida limpa, digamos assim. Isso aí. Natália, dentro da questão que a gente estava falando agora, antes de ir para o intervalo, como é importante também a família, a criança, tá nesse envolvimento de mudança de hábito e também ser conscientizado de uma alimentação mais saudável, e daquela pessoa que é a que cozinha para aquela outra pessoa que tem alguma doença de cunho nutricional, né? Que desencarreta em algum problema nutricional. Então, qual é a importância dessas pessoas também estarem envolvidas no tratamento do indivíduo? Sim, bom, a importância máxima. É máxima, com certeza. Hoje a gente sabe que os pais são os espelhos das crianças, né? São os maiores exemplos. Então, para uma criança ter um estilo de vida mais saudável, ter mais consciência disso, os pais precisam se alimentar bem também. Então, é legal quando a gente atende um público infantil, que a gente sempre tem que trabalhar com os pais, certo? Educar os pais para que a criança consiga fazer escolhas melhores. Afinal, a criança, dependendo, claro, da idade, né? Ela não vai ter muita noção do porquê que ela precisa melhorar a qualidade de vida, porquê que ela precisa comer isso, porquê que ela precisa deixar de comer isso ou reduzir a frequência, né? Então, educar os pais é extremamente importante. Começa daí, certo? E em relação a pessoa que faz as preparações também é imprescindível que o paciente ou a pessoa que tem alguma comorbidade, ela tenha contato direto com a pessoa que produz o seu alimento, né? Porque, por exemplo, um paciente hipertenso e que não faz comida, a comida que ele vai ter, ela precisa ter um controle da quantidade de sal na comida, né? Não utilizar temperos industrializados, enfim. Então, se a pessoa não tem noção da comorbidade da pessoa, não tem contato, com certeza dificulta bastante. E existem casos em que o paciente acaba não tendo esse contato com a pessoa que faz a comida, né, que faz as preparações. Então é um pouco delicado, e até por isso que a gente na cozinha, na marmitaria, tem esse cuidado em relação à quantidade de sal, enfim, porque a gente sabe que vai ter algum cliente que possa ter alguma alteração. Com certeza. Que necessite assim, desse cuidado. O acréscimo do sal ainda ele é livre para a pessoa colocar em casa. O ruim, o difícil é tu retirar o sal, né? Exato. Isso é complicado. Por isso que tem que ter o controle. E aí eu queria agora colocar o endereço que a gente estava ali em dúvida. Na Benjamin Constante, 1189, a marmitaria. Então fica na Benjamin Constante. É fácil de achar. Eu dou sempre como referência perto do Hotel Altadomo, que é do lado, que é pertinho ali das Dores, do Clube Dores. Isso. É um local ali bem centralizado, bastante carro passam por ali, então tem local para estacionar também. Isso que é importante. Tem teleentrega e local para estacionar, bem seguro. Sim. A teleentrega também a gente consegue, chega o alimento todo bem acondicionado e no horário. Então, isso é importante o pessoal saber, porque às vezes acontece, né, de alguns outros lugares chegar... Já aconteceu comigo em outros lugares, eu pedi chegar derramado, chegar frio, mas não é o caso da marmitaria. Que mais que tu colocaria aqui para nós em relação àquela pessoa, aquela paciente que não pode ingerir muito açúcar por causa da sua glicose, da sua glicemia alterada? Os seus cuidados, assim, principalmente em frutas, porque as pessoas acham assim, não, eu vou comer fruta, a fruta é natural, não faz mal, faz bem, mas a fruta também tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Quais são esses cuidados, assim? A gente sabe que esse assunto é bastante longo e profundo, mas que se tu der
Para dar uma, sim, com certeza. uma geral. É nada mais importante do que educação nutricional para conseguir conscientizar o paciente, né? Mas a pessoa que tem uma glicemia alterada, claro, vai depender do nível, se já é um diabético, se usa insulina, se está descompensada, se ainda não é diabético, né? Mas é importante ter o controle do açúcar. O açúcar, a sacarose, cristal, demerara, mascavo, independente do tipo, tem que reduzir essa ingestão, né? E não só do açúcar em si, o açúcar puro, todas as outras preparações que englobem o açúcar, doces, sobremesas, certo? E ter uma alimentação mais saudável num contexto geral. A glicemia ela é afetada principalmente pela ingestão de carboidratos, então entram nessas classes todas as farinhas, os tubérculos, cereais, né, e as frutas também. Frutas é algo que a gente não precisa ter tanta preocupação assim. Tem que limitar sim a quantidade, afinal é carboidrato, vai somando calorias, mas tem que se preocupar mais com preparações doces e com excesso de farinha, tá? Para a frutose, que é o açúcar da fruta, ela trazer algum problema, vamos citar, por exemplo, a banana, que todo mundo tem medo de comer. Para ela se tornar prejudicial, teria que comer pelo menos umas 7, 8 bananas por dia, né? E às vezes, claro, nem só isso seria prejudicial. Se a pessoa tem um contexto alimentar totalmente precário e comer essas 8 bananas, vai ser muito mais prejudicial do que uma pessoa que tem um estilo de vida saudável e comer essas 8 bananas. Então, tudo depende da quantidade, do tipo do alimento e do contexto em que a pessoa está inserida, né? Mas preferir alimentos com maior teor de fibra, carboidratos com maior teor de fibra, os integrais, né? Farinhas, por exemplo, farinha de aveia é mais interessante, farinha de trigo integral também. E maneirar na quantidade de fruta, de 2, 3, no máximo umas 4 aí por dia. Que bom! Essas ótimas dicas que a Natália nos trouxe vão estar também disponíveis para quem quiser lá pelo telefone da Marmitaria, que nós vamos disponibilizar. Aqui no vídeo já está disponibilizado. E aí pode entrar em contato contigo por aquele celular que está ali. Pode também. Tirar dúvidas Pode. E até fazer, né, o seu pedido de almoço via aquele telefone. Com certeza. Gente, nós agradecemos o convite, aliás, por tu ter aceito o nosso convite hoje. Ela veio de Erechim, então veio de uma correria, a gente te agradece imensamente. E ficamos por aqui hoje com essa bela explanação sobre cuidados nutricionais. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.